que é que tu acha, hein, Zé dos Preá? Todo filosofagem influencer é comunista? Só se for de chau. Só se for de chau. E de iPhone, não. Bom, eu não conheço nenhum outro filosofagem influencer que se apresente de tal forma e que se defina de tal forma além de mim. Logo, a pergunta é, o Filosofia de Tudo é comunista? Ora, Carlos é comunista? E aí eu parei pensando assim e eu disse, eu estava vendo uma aula sobre a escala de Fuzzy. Já ouviu falar na escala de Fuzzy? Se você souber usar a escala de Fuzzy, vai ajudar muito a entender a inteligência artificial. Agora tem um monte de cálculo. E vai ajudar você, inclusive, a fazer as capas, porque eu utilizei a escala de Fuzzy para poder fazer imagem, escrever um texto e transformar esse texto em imagem. Voltando à questão. Mas antes de responder essa pergunta, Zé dos Preá, Acunha na vinheta. E se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, tá esperando o quê, mamita? Tá esperando o quê, papito? Tá esperando o quê, mamitas, papitos e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações e, como sempre, em todo vídeo do canal, tem dicas de leituras diversas e também tem cupom do João 20, cupom link de outros canais comunistas. Logo, se o cara tá divulgando um canal comunista, necessariamente ele é comunista. Vamos usar a escala de Fuzzy. Eu falei que ia usar, e vou fazer uma brincadeira aqui usando a escala de Fuzzy. Os americanos têm gostam, não sei se ele é americano que inventou a escala de Fuzzy, eu não prestei atenção na aula nessa Sorry, it's DJ. parte. Eu sei que é o seguinte, a inteligência artificial trabalha com dois conceitos, o 0 e o 1. Isso remonta filosoficamente, e como esse canal gosta, e filosofagem influencers todos gostam de falar de filosofia e meter filosofia em tudo, inclusive filosofia até mesmo na inteligência artificial, é colocar idealismo. E assim, a esquerda tem uma vantagem, diz que tem ideologia, né? Não acredita em pessoas que dizem, eu não tenho ideologia. Não tem. Você não tem, por exemplo, uma cidade de Deus, ou uma cidade ideal, ou um lugar que seria bom, que seria legal. Pronto. Vamos nos basear nessa ideia e colocar aqui que eu talvez, né, que o Filosofia de Tudo talvez seja comunista. Estamos numa área cinzenta, talvez, ou talvez. Isso é o que fica entre o 0 e o 1, né? Entre o ser e o não ser. Eis a questão. Essa coisa de ser ou não ser, 0 ou 1, ou, né? Ou isso, ou aquilo, isso se chama dualismo, está na história da filosofia e tudo mais, na filosofia da história, na história da filosofia. Mas voltando à questão, usando a escala Fuzzy, se você é uma pessoa de direita que ganha, sei lá, 2 salários mínimos, ou seja, classe média, 1 salário mínimo, classe média baixa e tudo mais, e provavelmente seu pastor deve ter dito a você assim, cara, a direita é o que há, Estado mínimo e tudo mais, e aquela coisa toda. Pois bem, devem ter pintado alguma imagem do que seja comunismo. Que tem uma maldade intrínseca, natural, que, enfim, estão no demônio e tudo mais. Então eu não sou. Tadinha. Tadinha, que barra. Que tadinha, Eu tenho probabilidade de não ser.
porque provavelmente você está pensando uma coisa e você não parou para pensar e se autoquestionar e dizer qual é a validade disso, desse meu pensamento. Isso não é uma ideologia? Não é porque eu quero acreditar nisso que eu estou dizendo que esse cara come criancinhas? Mas provavelmente para um marxista-leninista, eu provavelmente seja. Você que estava do lado da direita ficou doidinho, né? O que acontece? Eu sou um indivíduo também. Apesar de estar na coletividade, fazer parte de grupos e tudo mais, eu sou um indivíduo também, né? Então eu provavelmente seja marxista-leninista, mas eu não posso, primeiro, me afirmar categoricamente, porque eu conheço pouco. Principalmente a parte leninista da coisa. A parte marxista eu até conheço, mas a parte leninista eu não conheço tanto. Então, onde eu me encaixaria? Eu não sei. Mas o meu campo está muito mais à esquerda. Eu achei até dublado na internet. Isso. Até alguns anos ele trabalhava quase normalmente como controlador de tráfego aéreo. O que aconteceu? Ronald Reagan despediu todo mundo. Agora, entretanto, contudo, todavia, há a probabilidade, ou seja, essa escala cinzenta me faz ter um pendor, mas não me garante absolutamente, porque para ser coerente com a ciência e o socialismo científico, no caso, o marxismo-leninismo como socialismo científico, que é assim que o marxista-leninista se define, eu precisaria absolutamente ter uma certeza e mergulhar nessa certeza. E isso contradiz o próprio princípio marxista de que você não pode ter uma certeza absoluta, porque isso é um idealismo. Logo, eu provavelmente seja, mas não dá para dizer isso categoricamente. Sinto muito, Kant. Não existe imperativo categórico. Todo imperativo é hipotético. Agora, certos princípios, eles podem ser categóricos, mas eles são inconscientes. Aí entra na parte de Freud, entra na parte de... Porque o que acontece? Você parte de princípios. Existem coisas que em mim, indivíduo, no ser, no indivíduo, que são princípios categóricos, princípios imperativos, princípios que não me fazem fazer tal coisa, não me fazem ser o que eu acho, ou seja, dê algum valor àquilo, e que me impeça de me trair nesse sentido. Uma chave hermenêutica. Existe em mim um princípio que é uma chave hermenêutica, ou seja, isso eu não posso trair, é isso que me fundamenta. Mas isso me fundamenta como indivíduo. No coletivo, eu sempre vou ser, porque as pessoas me chamam de comunista, eu sempre vou ser visto como comunista, ou pelo menos no campo da esquerda, sempre. É de fora para dentro, no exterior. Então, a probabilidade de que eu seja jogado no cluster, na internet, no caso, se a inteligência artificial realmente for inteligente, ela vai me colocar da centro-esquerda para a esquerda. Ela deveria fazer isso se ela realmente fosse uma IA top das galáxias e entendesse, porque ela não traduz tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, vende bastante me jogar nas bolhas de direita, né? Principalmente nos shorts e tal, eu percebo.
existe uma vontade da inteligência artificial, do modo como ela é feita, de colocar a gente meio... de testar, fazer da gente como se a gente estivesse dentro de um BBB. Acabou o BBB, mas continua rolando a história do BBB, né? E o que é que hoje se fala? Então, assim, para colocar mais tags e respeitar os princípios da comunidade do YouTube, eu vou respeitá-los, falar sobre o BBB e para poder colocar a tag BBB também. Então eu tenho que falar sobre o BBB, embora faz um tempo que não rola BBB, eu não sei se está em alta, mas, enfim, dentro do mundo está em alta. Ainda, o BBB sempre gera algum engajamento. Davi e tal. Cara, é interessante, né? Davi seria o quê? Para uma pessoa de direita, ele é um comunista, mas ele não veste um estilo assim, meio... como é que eu poderia dizer? Só para contrariar, não, é Alexandre Pires. Percebe que o corte do terno é uma coisa meio Alexandre Pires, então seria de esquerda? Seria comunista? Seria luta de classe? Esperemos que sim, né? Vem para nós, porque 3 milhões não é muita grana. Vamos lá. Eu tenho 50 mil reais. Tá. Tu gasta isso, tu não compra nenhum carro. Compra um carro seminovo. O meu, por exemplo, foi bem menos. É um 2015, um HB20. Vou fazer o review dele depois, vou dar uma voltinha nele. Enfim, foi menos que isso. Mas assim, 50 mil você não compra nenhum carro. Ah, não! 500. Compra um apartamento, troca um apartamento, tal, não sei o que. Você não detém os meios de produções com 500 mil. Então, assim, se você ganha 500 mil no ano, você tem um salário, né? Lamento, mas você também pode perder porque, assim, estabilidade... Você acredita em estabilidade, de fato? Ah, 3 milhões, beleza. 3 milhões, a pessoa vai querer ter um padrão de vida melhor. Se você tivesse 3 milhões, você ia querer ficar assim, no mesmo lugar onde você está, tipo, não, eu não vou comprar carro novo, não vou curtir, não. Vou manter o mesmo padrão de vida. Ganhei 3 milhões, mas vou manter o mesmo padrão. Aí o que acontece? Ah, mas eu vou investir. Vá por mim. O padrão de vida vai fazer com que você tire um pouquinho lá do investimento. Geralmente, assim, não dá problema no médio prazo. É batata. A Globo sabe disso, né? Mas tem gente que pensa que a Globo é de esquerda, cara. E tem gente que ainda pior pensa que a Globo é comunista. Meu Deus, de onde é que a galera tira isso? Que a Globo é comunista. Vamos supor, não, eu ganho 50 milhões. Não, eu tenho 50 milhões. Aí dá para você pensar em investir um pouquinho e tal. Mas cuidado, porque qualquer deslize você perde, dá para perder, velho. 500 milhões. A galera pensa que é só a questão de um zero a mais. Não é. É 50, mais 50, mais 50. Você já contou de 1 até 1000? Vai teorizando. Enfim, puta merda, caralho. Agora, imagina o bilionário. Tadinha. Tadinha, que barra. Que tadinha, fia. Vai dar 0,0000000000001%.
É um seleto grupo de pessoas. É um seleto grupo de pessoas que faz parte dos que tem... Você pensou que eu ia falar bilhões? Não. Milhões. Mais, assim, alguns milhões. Tipo, 15, 30, 50 milhões. Provavelmente essas pessoas não estão assistindo esse vídeo, então eu não tenho nem o que falar na escala assim de probabilidade, o que é que acharia que eu seria, se é comunista ou se não é comunista. Primeiramente, foda-se. Porque não teria... Enfim, é um grupo que nem assiste esse conteúdo porque está preocupado de fato com manter o que é que como é que eu posso manter esse status e crescer ainda, porque já está viciado no processo de crescimento. Então, assim, esse conteúdo já não é interessante, já começa a ser desinteressante. A não ser quando esse conteúdo começa a fazer com que as pessoas que ganham 40, 50 mil e pensam que estão em segurança, porque, enfim, não. Tá todo mundo no mesmo barco, cara. Quem ganha salário, CLT, técnico sênior, top lá do Poder Judiciário, tal, ganha seus 15, 30. Tem gente que ganha 15, mas pensa que ganha 30. Ele ganha 17, 18, 19 mil, 20 e pensa que é rico já, tá ligado? É um estalo assim pra entrar assim pra linha de pobreza mesmo, cara. Por isso que é essa turma que tem que se organizar, não é só... O povo pensa que assim, é porque assim, mais de 50% da população tem que viver com um salário mínimo. Mais de 50% da população tem que viver com 1.400 e poucos reais. Mais de 50% da população tem que viver com isso. Só que não tem acesso a quem ganha 20 mil, por exemplo, ao tipo de escola que quem ganha bilhões e vai descendo e vai trazendo o modo como você tem que aprender e tem que ensinar. Então, assim, perceba as nuances, perceba que nada é preto no branco, não existe essa coisa de é direita, é esquerda e está dividido no meio com uma coisa. Não. É muito mais complexo do que isso. O Homo sapiens não é nada sapiens, ele é demens. A história não é linear. Por isso que eu fiz questão de mudar. Parece que eu mudei de assunto, né? Porque a história não é linear. Você vai perceber que a história não é linear. E processos de ruptura exigem que você tenha um pensamento não linear. Exige que você tenha um pensamento de percepção do zeitgeist, do espírito do tempo, das necessidades concretas da humanidade, e isso está nesse universo das probabilidades, não está nem num absoluto, não está num absoluto. Você tem que entender isso, que não está num absoluto, está num fluxo. O importante é que essa escala, você percebe que ela, entre o 0 e o 1, as definições são muito mais complexas do que a gente imagina, né? Não é ser ou não ser.
Agora, você percebeu que no meio do vídeo eu vou repetir, porque o processo de repetição faz parte da psicologia humana. Eu vou repetir. Existe uma chave hermenêutica que parte da singularidade da individualidade. Ela determina o movimento do fazer e como fazer. Ela determina o que colocar, como escrever, como planejar, como manifestar uma ideia e um espírito por trás dessa ideia. Espírito, não veja como espírito de espiritismo, não veja de uma maneira ampla, com a máxima consciência que você consiga ter nesse momento, como princípio que move o indivíduo Carlos, filosofagem influencer, na história. Porque tudo é história. Todo mundo pode fazer parte da história da humanidade. Mas as pessoas querem disputar esse espaço. Então, o sistema, o modo de pensar linear, piramidal, hegemônico, é um modo de pensar que dita qual é o modelo, qual é a estética, qual é o estilo. E esse espírito singular, ele tem que trabalhar na coletividade, mantendo-se como ponte entre as pessoas. E aí, lógico, você contra o combate à exploração do homem pelo homem, enfim, só que o problema aí eu preciso fazer uma ruptura mesmo no pensamento. O problema é o seguinte: qualquer coisa que eu vá dizer a partir de agora adiante, o vídeo já está com mais de 20 minutos, é ideologia, já tá ficando tendencioso, porque saiu do momento. Então depois eu falo mais sobre isso.